Preste atenção, eu quero falar com você agora a respeito de um assunto muito importante, muito sério, que envolve todos os brasileiros e principalmente nós católicos, que é a nomeação hoje, dia 2 de março de 2026, de Dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo de Aparecida. Sai Dom Orlando Brandes, entra Dom Mário Antônio da Silva, já com esse desafio gigantesco de lidar e lutar contra a teologia da libertação, que infelizmente nós sabemos tomou conta do Santuário de Aparecida. E aí, para nós católicos que amamos a Virgem Maria, que amamos a Igreja Católica, e até mesmo pela grande visibilidade do Santuário de Aparecida, as coisas que acontecem não ficam só ali, mas são expandidas para todo o Brasil, até para o mundo inteiro. Nós, como católicos, ficamos nessa apreensão, nessa ansiedade. O que vem pela frente, em termos de fé, em termos de decisões. Como eu disse, a Aparecida não fica somente na arquidiocese, expande para a fé do Brasil todo, não apenas para a fé, mas também para a questão da política, que nós sabemos que infelizmente está atrelada ao Santuário de Aparecida. Nós vemos o que Dom Orlando Brandes tem feito a partir do santuário, e agora com a chegada de Dom Mário. O que virá pela frente, o que nós podemos esperar, o que é que vem por aí. E a primeira coisa que eu quero falar com você é muita prudência, muita atenção com as especulações que você encontrará, inclusive aqui na internet. Ah, porque Dom Mário é isso, ah, Dom Mário é aquilo, ele fala desse jeito, ele fala daquele outro, ele presta, ele não presta, ele é de Deus, ele é do diabo. Não dê ouvidos a essas especulações, não tome como verdade absoluta. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Nós não temos bola de cristal. E nesse momento, às vezes até para ter likes, views, muitas pessoas acabam exagerando no pessimismo. Ah, porque onde já se viu? Nossa, Dom Mário virá, será a mesma coisa de sempre, nada vai mudar, pelo contrário, vai até piorar. Cuidado com esse pessimismo. Nós não temos bola de cristal, não sabemos o que vem pela frente. O que nós podemos fazer é olhar para trás dos feitos já realizados de Dom Mário Antônio, para tentar traçar ali superficialmente quem é Dom Mário e tentar, de alguma forma, prever quais serão as suas primeiras decisões, as suas primeiras atitudes à frente do Santuário de Aparecida. Lembrando sempre que quem conduz a Igreja Católica é o Espírito Santo. A Igreja é administrada por homens, mas sempre tendo o Espírito Santo como condutor, como aquele que determina. Deus, em muitas vezes, permite coisas que não são a plenitude da sua vontade, como nós vemos, acabei de dizer, a teologia da libertação devastando o Santuário de Aparecida, mas Deus só permite, tenha certeza disso, porque Ele é suficientemente bom e poderoso para lá na frente tirar um proveito maior, até mesmo daquele mal que aconteceu. E assim nós esperamos, assim nós rezamos. A primeira coisa que queremos fazer é entregar Dom Mário Antônio nas mãos de Deus, nas mãos da Virgem Maria, para que em nome de Jesus, ele tenha uma ótima administração e possa resgatar e possa trazer de volta a beleza, a alegria de ir ao Santuário de Aparecida. Porque, falo com sinceridade, nas atuais circunstâncias, eu, Flávio, não tenho o mínimo gosto de ir à Aparecida. Você vai à Aparecida, é um comércio, é um esvaziamento da fé, as pessoas parecem que estão na praia, que estão em qualquer lugar, menos em um santuário mariano. Isso eu não quero ver. Eu quero ver toda a dignidade, todo o respeito que a Virgem Maria merece e que nosso Senhor Jesus Cristo merece. Mas aí, voltando a respeito de Dom Mário. Quem é Dom Mário? Dom Mário tem atualmente 59 anos, então uma idade boa, é natural de Itararé, em São Paulo, e vem da Arquidiocese de Cuiabá. A Arquidiocese de Cuiabá, com 1.100.000 habitantes, então a arquidiocese bem numerosa, bem grande, com muitos desafios, e que, claro, com esses desafios traz muita experiência administrativa para quem está à frente dela, no caso Dom Mário. Então Dom Mário vai chegar em Aparecida não como um marinheiro de primeira viagem, já como alguém com vasta experiência nessa questão, como ele mesmo, inclusive, disse hoje numa entrevista que ele concedeu. Então, pela Arquidiocese de Cuiabá, maravilha. Até porque, como nos fala a palavra, pelos seus frutos os conhecereis. A Arquidiocese de Cuiabá é um celeiro de sacerdotes maravilhosos, ótimos sacerdotes,
quantos sacerdotes espetaculares nós temos na Arquidiocese de Cuiabá fazendo um trabalho grandiosíssimo. Mas, infelizmente, não para por aí. Ele não nasceu na Arquidiocese de Cuiabá. Ele está em Cuiabá há 4 anos apenas, que é, de certa forma, um período pequeno. Antes, ele veio da Arquidiocese de Manaus e da Arquidiocese de Roraima, que são 2 arquidioceses, digamos assim, não tão espetaculares quando o assunto é teologia da libertação. Eu, Flávio, particularmente, tenho muitos relatos que você que acompanha a internet, não apenas o meu perfil, mas outros canais, sabe disso também, que Roraima, Manaus, aquela região norte do Brasil, né, ali nós vemos muitas coisas assim que às vezes saltam aos olhos em relação à teologia da libertação. Então, a pergunta é, qual influência ele recebeu a respeito disso? E aí vem outras características. Não apenas nessa questão da sua administração da arquidiocese que está, mas dos outros papéis que ele desempenha. Porque ele já foi vice-presidente nacional, segundo vice-presidente nacional da CNBB, presidente da Regional Norte 1 da CNBB, é o atual presidente da Caritas brasileira. Então, ele é alguém, digamos assim, que está no sistema. Não quero usar aqui essa palavra para você não interpretar mal, mas usando uma linguagem fácil para você compreender, ele é alguém de carreira, é alguém do sistema, ligado à CNBB, como eu disse, presidente da Regional Norte 1, segundo vice-presidente da CNBB Nacional, atual presidente da Caritas brasileira. E aí é muito importante nós termos todas essas ponderações, mas não fazermos especulações, porque aí, olha só, hoje eu já vi vários vídeos atacando Dom Mário. Não, onde já se viu? Porque você pesquisa aí na internet, tem inclusive foto, vídeo de Dom Mário com a Janja do Lula, como está aí, eu vou colocar para você aqui. Mas não pensa, não pesquisa, não avalia que é porque ele está à frente da Caritas brasileira, apresentando para a Janja um projeto social. Quer queira, quer você goste ou não, o Lula é o presidente. A Janja é a primeira-dama. Eu, Flávio, sou anti-PT. Eu, Flávio, sou anti-Lula. Sou totalmente contrário a este desgoverno e isso não é novidade para ninguém. Mas eu não posso negar que ele é o presidente. Então, até que ponto Dom Mário Antônio estava ali para buscar interesses pessoais, porque é aquilo que ele gosta, não sei o quê, ou ele estava ali cumprindo um papel de alguém que está à frente de uma grande obra de caridade. Então, nós temos que tomar tudo isso em consideração para não sermos precipitados e, como eu disse, tentar prever o futuro de uma forma que a gente não consegue. Mas, para além de toda essa especulação que já surgiu e surgirão outras mais, pode ter certeza disso, o que é que nós podemos concluir de concreto? O que é que nós podemos esperar de fato para os próximos dias, principalmente neste início da administração de Dom Mário Antônio? Primeiro, para você discernir sobre isso, é importante você lembrar que a arquidiocese não é feita somente por um arcebispo. A arquidiocese não é formada apenas por um homem só. Estou falando dessa forma, é algo óbvio, mas que parece que muitas pessoas se esquecem. Porque muitos, principalmente nessa hora, já começam a apontar o que fazer, já começam a apontar as soluções mirabolantes, porque se eu fosse Dom Mário, eu chegaria lá e mudaria, e faria assim, e faria assado. Meu Deus do céu! Falar é fácil, mas não é tão simples assim na execução. Porque nós estamos lidando com pessoas, e pessoas que vêm trilhando o mesmo caminho há 10 anos. Dom Orlando Brandes está ali caminhando ou navegando, conduzindo na direção da teologia da libertação há 10 anos. Com padres, primeiro com bispos auxiliares, quantos padres, quantos diáconos, leigos, funcionários, quantas pessoas ligadas à Aparecida que estão já acostumadas, inclusive, a ir por aqui. Não é tão simples você entrar e mudar tudo de uma única vez. Como se fosse, vou dar um exemplo para você entender, uma correnteza de um rio. O rio com as águas correndo fortes e fortes e fortes, arrastando tudo que vê pela frente. Se você tem ali um barco com um motor potente, aquele motor forte, e você entra contra aquela correnteza e acelera, contrário a ela,
vai dar trabalho, vai exigir um grande esforço, mas pouco a pouco você vai conseguindo sair deste ponto A e chegar ao ponto B. Mas se você fica parado na correnteza, ou mesmo caminhando ou navegando na direção que o rio corre, você vai continuar na mesma direção. E por que é que eu estou falando isso com você? Se chegasse em Aparecida um bispo mão forte, um bispo, sabe, ortodoxo, no sentido da doutrina, totalmente, nitidamente, publicamente contrário à teologia da libertação, eu cheguei aqui para combater a teologia da libertação, ainda assim seria muito difícil. Seria aquele barco com um motor forte, tentando vencer as ondas da correnteza, contrário a si, lutando para seguir rio acima. Seria este o caso. Mas, como nós já avaliamos aí, não é o perfil de Dom Mário Antônio. Ou ele é daquele que desce a correnteza, que nós não sabemos e esperamos que não seja, ou, na melhor das hipóteses, é aquele que vai ficar ali parado, no sentido de vamos ver primeiro como as coisas são. E aí, inevitavelmente, se essa for de fato a postura dele, o rio que não para, a correnteza que é forte, que vai descendo, inevitavelmente vai levá-lo junto com ela. E essa questão da continuidade que eu estou falando não são palavras minhas. O próprio Dom Mário Antônio, numa entrevista que ele concedeu hoje, disse sobre este objetivo primeiro da continuidade da administração de Dom Orlando. Dá uma olhadinha neste vídeo que eu vou colocar para você, como eu disse, de uma entrevista que ele próprio concedeu neste dia 2 de março. Olha só. Primeiramente, a continuidade, né? Com respeito a tudo que vem sendo a caminhada da Arquidiocese de Aparecida. E depois poder somar com aquilo que a gente tem de, digamos, de experiência na vida de ação evangelizadora e também no ministério episcopal. Creio que vou poder compartilhar muito, né, colaborar muito na missão frutuosa que Dom Orlando realizou aí nos 10 anos que ficou diante da Arquidiocese de Aparecida, juntamente com todos os outros que atuam aí, inclusive os missionários redentoristas do santuário, né, os demais missionários na vida das paróquias e também das obras sociais. Portanto, pergunto, o que nós temos que fazer é rezar muito pela Arquidiocese de Aparecida, rezar muito por Dom Mário Antônio, rezar muito por todos os envolvidos, porque, como eu disse, não é apenas o arcebispo que move a Arquidiocese, existem muitas pessoas envolvidas. Precisamos confiar na providência divina, confiar na intercessão de Nossa Senhora e rezar e rezar de forma otimista, esperançosos, confiantes no agir de Deus, sem aquele derrotismo das pessoas pessimistas que já encontram problemas antes mesmo da administração começar. Nós nem sabemos o que vem pela frente e já tem várias pessoas dizendo não vai dar certo, é mais o mesmo. Que espírito derrotista. Vamos ser esperançosos, realistas, mas confiantes que Deus é capaz de fazer aquilo que nós não somos. Rezar e confiar. Rezar e confiar. Até porque, na minha opinião pessoal, pior que tá, não tem jeito de ficar. Você concorda comigo ou não? Olha só, a administração de Dom Orlando Brandes é pavorosa, é terrível, é horrenda. Quantas coisas assim inacreditáveis que nós vimos acontecer no Santuário de Aparecida. Você via e não acreditava. Coisas verdadeiramente pavorosas. Então, na minha opinião, pior que está, não tem jeito de ficar. Vamos rezar e pedir a Deus, confiar na providência divina, que Dom Mário Antônio faça uma ótima administração e traga de volta, resgate o Santuário de Aparecida, para que nós possamos ter gosto, ter o prazer de ir ao Santuário da Nossa Mãezinha, a casa da Virgem Maria, para nos encontrarmos com Deus e não nos encontrarmos com as abominações da teologia da libertação. E agora me conta aqui nos comentários, por favor, o que é que você achou da nomeação de Dom Mário Antônio para a Arquidiocese de Aparecida. Você gostou, não gostou, ainda não tem opinião? O que é que você acha que vem pela frente? Quais são as suas expectativas? Conta para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Nós precisamos pedir, clamar, conclamar
aos nossos irmãos para interceder junto de nós, para interceder pelo santuário, e para isso eu conto com você. Muito obrigado, deixa aí até a próxima, fique com Deus.